Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Olha lá, voltando para falar sobre álcools, né? Então, veja, pessoal, nós temos aqui, né, na colocação de álcools, continuidade da aula da semana passada, nós temos nós vimos a questão das hidroxilas, classificação dos álcools, primário, secundário, terciário, né? Nós vimos ali a questão do comportamento, de algumas propriedades físico-químicas, como, por exemplo, a solubilidade em água, que é importantíssima para a Enem, né? Todo ano cai alguma coisa relacionada à questão de polaridade, solubilidade em água, não só para álcool, mas para as outras substâncias orgânicas. Mas é o mesmo raciocínio. Quanto mais hidroxilas, mais solúvel ali, né, para uma determinada quantidade de carbonos. Bem, pessoal, né? Então, continuando aí com essa nossa jornada de aulas remotas, tá certo? Não podemos aí, né, como está sendo dito aí na arte, não estamos perto, não podemos estar perto, mas assim, continuamos na mesma luta para garantir a continuidade do aprendizado, para permitir que o conhecimento não pare. Contem comigo nesse sentido, não é? E aí, vamos lá, vou compartilhar aqui o livro com vocês, porque aí fica mais fácil, fica mais prático, digamos assim, ok? Na aula, num videozinho anterior, nós estávamos falando sobre a questão das propriedades relacionadas aos álcools. E aí, então, entra a história do equilíbrio ácido-base de álcools, de acordo com a classificação de Bronsted. Veja, pessoal, essa classificação, ela vai colocar, ela é um critério, certo, de ácido-base. Vocês viram, no primeiro ano, aquela classificação lá de Arrhenius. Tá? Quem era o ácido lá em Arrhenius? Ácido era aquela substância capaz de, em água, liberar H+. A base, lá em Arrhenius, era aquela substância que, em água, era capaz de liberar OH-, as hidroxilas, não é? Então, esse é o critério ácido-base lá de Arrhenius. Mas aí, pessoal, nós temos que ter a seguinte noção. O conceito de Arrhenius para ácidos e bases, certo? Ele está restrito à água, não é? E se eu quiser ter essa classificação de ácido-base fora do contexto da água, como é que eu vou fazer? Né? Então, nesse sentido, né, nós temos que ter aí um outro critério. E justamente esse critério aqui, ó, o critério de Arrhenius, dependendo, ele diz o seguinte, ele já não se limita mais à água, né? Vou pegar o mouse aqui, opa, voltou. Esse critério de Bronsted, ele já não está preso à questão da água, né? Independente da água. Então, eu vou ter ali, em Bronsted, o conceito seguinte da seguinte forma. Aquele capaz de liberar prótons vai ser o ácido. Aquele capaz de ganhar prótons vai ser a base. Tá certo? Então, aqui nós vamos estar falando, quem é o H+? É justamente o próton. E o fato dele ganhar esses prótons, aí a substância que ganhar vai estar se comportando como uma base. É por isso que segue aqui, ó. Os álcools podem atuar como ácidos ou bases de Bronsted, dependendo do meio reacional. Eles se comportam como ácidos diante de bases fortes. Olha lá. Diante de uma base forte, calma. Diante de uma base forte, o álcool ele vai liberar o próton, né? Vai liberar lá o H+, que é o próton. Né? Mas aí, olha, o que é que ocorre, né? E com bases, aí sim, os álcools vão se comportar como bases se eles estiverem diante de um ácido forte. Olha, diante de um ácido forte, quem doa o H+ é o ácido forte. E vai caber o que ao álcool? Receber esse próton, receber esse H+. Né? Então, o conceito de Bronsted está todo relacionado a essa questão de quem doa o próton, quem doa o H+, e quem recebe o H+. Pronto. Entendido aí, né? Então, o que é que vai acontecer? Os álcools,
eles podem se comportar tanto como ácido quanto como bases de Bronsted. Ou seja, tanto quanto aquele que doa o próton, ele como pode de repente receber. Depende de com quem eles estão interagindo. Se o álcool estiver interagindo com um ácido forte, certo? Com um ácido forte, aí o álcool será a base, aquele que recebe o H+. Mas se o álcool estiver interagindo com uma base forte, aí o álcool vai se comportar como se fosse um ácido, doando o H+. Tá certo? Pessoal, essa questão aqui, às vezes o aluno tem uma dificuldadezinha em compreender, tá certo? Aí ele tem que ler com calma, tem que ouvir a explicação. Na aula do Zoom, pergunta, a gente esclarece, tá certo? Mas de antemão, qual é a lógica? Mais uma vez, o álcool pode ser tanto um ácido quanto uma base. O álcool ele pode se comportar das duas formas, né? Depende de com quem ele estiver interagindo. O álcool, se interagir com um ácido forte, então o álcool será uma base. O álcool, se interagir com uma base forte, ele será um ácido. Só isso, né? Então, vê, aqui eu tenho uma relaçãozinha da constante de ionização, tá certo? A constante de ionização dele, ó, quanto maior o valor dessa constante, né? Maior será justamente a força de acidez dele, tá certo? Então, eu tenho aqui, né, a questão de valores associados para estabelecer, né, uma gradação, ou seja, uma classificação nesse grau de acidez desses ácidos. Lembrando aqui, né, ó, passando aqui, lembrando que quando uma substância, seja ela qual for, ela tiver esse comportamento, essa possibilidade de duplo comportamento, ela é chamada de substância anfótera, né? Quando ela puder ser um ácido e uma base, né? Então, ela é chamada de substância anfótera. Tá, okay? Aí aqui você tem... Pessoal, eu peço para vocês não se preocuparem. Eu fiquei aqui meio preocupado quando eu estava falando desse pKa, né? Desse produto aqui da constante, né? Da constante de ionização, justamente porque vocês ainda vão ver um outro assunto chamado de equilíbrio químico. Aí, nesse assunto de equilíbrio químico, é que essa grandeza aqui vai ficar mais clara para vocês. Tá certo? Então, nesse momento, está aqui mostrando como calcular, né? Está aqui mostrando como calcular direitinho, tudo, mas não se preocupe com isso ainda, tá certo? É só para mostrar que quanto maior tiver a minha constante de ionização, né? Aqui, ó, tá certo? A constante de ionização do ácido, quanto maior for o valor dela, logicamente, maior será o valor de acidez daquele tal álcool, tá certo? Mas vamos ter calma nesse entendimento aí. Aqui está mostrando, né, que você tem, olha lá, um álcool, né? Aí esse álcool, de repente, olha, desculpa, o álcool está aqui em cima, ó, né? O álcool reagiu com o Na, aí olha o que foi que aconteceu, olha, saiu hidrogênios, e aqui eu tenho a ligação do positivo com o negativo, ok, beleza. Mas aí, a sequência dessa reação também não é para vocês se preocuparem com a parte de sequência de reações orgânicas agora, né? Mas tudo bem, vai dando uma olhadinha, né? Veja, aí aqui eu tenho o que restou do álcool vai se comportar como uma base, porque ele pode, de repente, ó, receber um hidrogênio. Ao receber o hidrogênio, é uma base. E ele forma o ácido. A base, quando recebeu o hidrogênio, forma o ácido, né? Por isso que ele chama de ácido conjugado, né? Porque é aquele que está ligado ao contexto dele, né? Então, de repente, você tem o ácido aqui, ó. Esse ácido ele pode liberar o hidrogênio para cá de novo, para a água, e esse OH aqui é chamada de base conjugada porque ela pode receber e mais adiante pode doar, né? Formando ácidos e formando bases. Então, pessoal, nesse momento, o que eu quero que vocês tenham, assim, professor, eu vou ter que
me preocupar com essa história da constante de ionização agora. Não. Falta aí o assunto de constante de equilíbrio. Aí sim, quando você estudar, você aprender constante de equilíbrio, aí isso aqui vai ficar bem claro para vocês. E então, o que é que eu tenho que me preocupar nesse primeiro momento? Sobre a propriedade lá química dos álcools de serem substâncias anfóteras, ou seja, terem a capacidade de se comportar tanto como um ácido quanto com uma base, a depender, isso no conceito de Bronsted, a depender de com quem eles estão, o quê? Olha, interagindo, tá certo? Então, vamos lá, adiante aqui. Né? Aqui tem a parte de nomenclatura. Pessoal, esse texto ele vai dar continuidade a esse raciocínio de ácido e base, tá certo? E aqui vem a parte importantíssima para o nosso entendimento, que é a parte lá de nomenclatura. Na parte da questão de nomenclatura, aí entra as regras gerais que nós tínhamos falado, um pouco delas em sala de aula, quando estávamos abordando hidrocarbonetos. O que vai mudar aqui é que nós estamos falando de um álcool. Aí o final do nome muda. Nos hidrocarbonetos, eu termino o nome com O. Nos álcools, eu termino com OL. Tranquilo. Né? Então, por exemplo, esse primeiro álcool aqui, que está aqui no exemplo de vocês, eu tenho. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Na sequência, na maior sequência linear que contenha a hidroxila, ou seja, que contenha o grupo funcional. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu passei uma tabelinha para vocês. Pessoal, essa tabela eu cheguei, inclusive, a mostrar numa aula do Zoom, mas aí a gente voltou para a questão das soluções, lembra? Essa tabela tem no livro, essa tabela vocês copiaram no caderno, tem que ficar atento, né? Quando eu tenho tabela dos prefixos, quando eu tenho um carbono, é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Aí de 5 em diante fica fácil, porque são os prefixos, né, matemáticos conhecidos. 5 é pent, 6 é hex, 7 é hepta, 8 é octa, 9 é non, 10 é dec, né? Ou seja, é só mais ter cuidado com relação aos 4 primeiros, né, que são prefixos com nomes não muito usados. Né? 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but. De 5 em diante é mais conhecido. Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos na cadeia principal? Tenho 5. Aí eu sei que vai ser um pente. Aí vem o meio do nome, pente é o começo. Vem o meio e vem o final. O final é ol. Por que é ol? Porque é um álcool. E o meio do nome? E o meio faz referência ao tipo de ligação entre carbonos. Então, o tipo da ligação entre os carbonos, se for só ligação simples, an. Se for uma ligação dupla, en. Se for ligação tripla, in. Certo? Aí eu tenho que também memorizar isso, tá bom, pessoal? Calma, calma, certo? Memorizou esses detalhezinhos, Isso aqui é muito importante. Aquela parte lá da constante de ionização, não, aquilo não é para esse momento, é porque o livro de vocês é um livro muito bom, excelente. E ele traz interações com os mais diversos assuntos. Aí o professor orienta, primeiro isso, primeiro aquilo, mas dê uma olhadinha ali, se possível, né? Mas vamos estabelecendo prioridades. Essa parte da nomenclatura é extremamente importante que eu saiba, que eu domine, né? Então, a construção dos nomes de acordo com a regra oficial, as chamadas regras IUPAC. Então, vê lá, vamos lá. Aqui eu tenho pent, an e ol, pentanol. O nome desse composto vai ser pentanol. Professor, e por que esses números? É porque eu preciso dizer onde encontra-se a hidroxila. Tá? Eu preciso dizer o endereço dela.
o endereço da hidroxila eu preciso indicar. Então, por exemplo, né, aqui nesse caso, olha, eu tenho a hidroxila no carbono 2. Olha aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Por que eu não poderia começar a numeração da outra extremidade? Porque eu tenho que começar a numeração a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ou seja, daquele grupo que caracteriza, daquilo que caracteriza a função orgânica. No caso aqui, o álcool, ele é caracterizado pela presença da hidroxila. Logo, eu começo a fazer a numeração da extremidade mais próxima da hidroxila. Tá certo? Então, por isso que eu numero a partir daqui, ó, a partir da esquerda, né, aqui do material de vocês. Ó. E a hidroxila vai ficar no carbono 2. Tá certo? O carbono 2. Olha lá. Boa, show. Tá certo? Olha lá, pentan 2-ol. Por que esse 2 aqui no meio do nome, professor? Porque esse 2 aqui, ó, ele está indicando o local da hidroxila. Olha o que é que vem depois do 2, o ol. Ol faz referência a quê? Hidroxila, é o que caracteriza o álcool. Então, esse 2, ele poderia até estar lá na frente do nome. Tipo, 2-pentanol. Ou ele poderia ainda estar no final do nome. Pentanol 2. Mas é muito praticado colocar o número antes da estrutura do nome que indica a particularidade ali, né, que o número está indicando. Então, o número está indicando a presença da hidroxila, então eu coloco o número antes do que indica a hidroxila lá no nome. O que indica a hidroxila lá no nome é o ol. Então, eu coloco 2 antes do ol. Por isso que vai ficar pentan 2-ol. No caso de ter ligação dupla, ó, opa, ó, a ligação dupla que apareceu entre os carbonos, ó. O que é que muda? Muda que em vez de usar no meio do nome, em vez de usar um an, eu vou usar um en. O en faz referência à presença da ligação dupla. Se fosse ligação tripla, seria in, certo? Aí, então, nesse caso aqui, olha como é que fica, ó. 3 carbonos, prop. Aí eu tenho dupla, en, propen, e é um álcool, propenol. Aí agora os números para indicar as partes. Hidroxila, tá aqui, ó. Vou numerar da extremidade mais próxima da hidroxila. Logo a numeração começa aqui, né? Do carbono da hidroxila. Aí vai ficar carbono, ó, vai ficar antes do ol, eu coloco o número 1 lá no nome. E a dupla, que lá no nome é indicado pelo en, antes do en, eu vou colocar um número indicando onde está a dupla. Aí preste atenção aqui. A dupla, ela encontra-se entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu tenho 2 números. Qual eu irei usar? Irei usar o menor número. A regra da IUPAC, nessa situação, para indicar a presença da dupla ou a indicar a presença da tripla, né, é só olhar ali, a dupla está entre que carbonos? Está entre o 2 e o 3. Então, eu uso o 2, que é o menor número. Né? Vamos ver aqui como é que ficou o nome desse composto. Olha lá, prop 2 en 1-ol. Ah, fica um nome assim, né? Com um número no meio, tudo bem. Calma, é o nome da substância. Se você pega a bula de um medicamento, você vai ver lá os nomes dos princípios ativos, vai aparecer uns números, né? É justamente esse raciocínio que está lá também na bula, né? Na ficha técnica de um, sei lá, de um produto, de uma pulpada, de um cosmético, de alguma coisa assim, pode aparecer também, pode, olha lá o que é que ele significa, né? Ok, pessoal, esse, ó, exemplos. Olha o outro exemplo que o livro de vocês está mostrando aqui. O outro exemplo é justamente um álcool, claro, a gente está falando sobre álcool, mas é um álcool de cadeia, ó, de cadeia fechada, né? De cadeia fechada. Aí preste atenção aqui, ó, preste atenção que agora a gente vai ter que falar numa coisinha chamada de radical.
O que é um radical? Radical é aquilo que ficou fora da cadeia principal. É aquela estrutura contendo carbono que ficou fora da cadeia principal, certo? Aí, então, qual é a minha cadeia principal aqui? Ó? Minha cadeia principal é essa, ó. 1, 2, 3, 4. Essa estrutura aqui de 4, ó, de 4 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, que ele não colocou porque não precisava, mas é o carbono 4, esse aqui que eu estou apontando com a setinha. Tá? Então, qual é a cadeia principal? É essa estrutura aqui, ó, fechada de 4 carbonos. Aí, quando tem 4, como é o nome? O prefixo da quantidade de carbonos. But. Quando tem 4, é but. Quando tem, só revisando na fixação, quando tem 1, met. Quando tem 2, et. Quando tem 3, prop. Quando tem 4, but. Ok. Aí, pessoal, preste atenção aqui, ó. Certo? O que ficou de fora, tá lá, coloquei em amarelozinho ali, ó. O que ficou de fora é um radical. Sendo um radical, eu tenho que colocar o nome do radical também no nome do composto orgânico, certo? Eu tenho que fazer isso. Aí, como é que eu vou fazer? Simples. Eu vou olhar quantos carbonos tem aquele tal radical. Aí eu vou na tabela dos prefixos. Aí eu pego o prefixo e coloco um il, somo mais il. Por exemplo, fosse met, met mais il, metil. Se fosse um et mais il, etil. Se for o prop mais il, propil. Se for um but mais il, butil. Certo? E nesse sentido, eu vou construindo o nome, indicando tudo que está ali. As regras da IUPAC, elas são muito específicas. Não pode ter 2 compostos diferentes com o mesmo nome. Né? Pode ter 2 pessoas com o mesmo CPF, né? Pode até acontecer, mas é um erro. Não deve ter. Não é? Do mesmo jeito, na regra da IUPAC, as regras são bem específicas. Não vai ter 2 compostos com o mesmo nome. Tá? O detalhe ali que diferencia 2 compostos, 2 fórmulas estruturais, esse detalhe tem uma consequência no nome. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Ó. Como é uma cadeia fechada de 4, aí vai ser ciclo but. Olha lá o nome. Ó, o ciclo but. As ligações na cadeia principal são ligações simples. Ó, você só está vendo um tracinho. Se tivesse uma ligação dupla, aí teria 2 tracinhos aqui, ó, em um desses lugares. Mas só tem um tracinho, então é an. Né? Aí vem aqui, ó, a hidroxila, o ol. Onde é que está a hidroxila? Está no carbono 1. Não é? Está no carbono 1. Então, eu poderia colocar aqui, ó, o 1 antes do ol, indicando que a hidroxila encontra-se no carbono 1. Tá certo? Bem, mas as regras da IUPAC, elas colocam as situações em que, quando é facultativo, quando não tem opção, aí é facultativo. Nesse caso aqui, ó, se eu considerar, para que eu considere esse outro aqui como sendo 3, obrigatoriamente esse foi o 1. Ou seja, então já fica subentendido que aqui é 1, por isso que não apareceu. Mas se eu escrever, está errado? Não, é facultativo. Tá certo? Sim, aí agora vem menção ao radical. O nome dos radicais, eles são colocados antes da cadeia principal. Antes do nome da cadeia principal. Por isso que vai entrar aqui, ó, metil. Olha o nome aqui, ó, metil. Né? Mete, prefixo de um carbono. Il, somou lá, né, a terminação do radical. E por que o 3 antes do nome metil? Porque metil ele é um radical. Eu preciso colocar a indicação do endereço dele, onde ele se encontra, tá certo? E aí, onde é que ele se encontra? Lá no carbono 3. Por isso que vai ficar 3-metil-ciclobutanol. Certo, pessoal? Olha, o livro de vocês traz aqui, né, exemplo 4,
Para moléculas simples, outra possibilidade é usar o nome da classe funcional e o nome do grupo substituinte, seguindo da terminação -ico. Nesse caso, para o exemplo 2, cadê o exemplo 2? Teríamos álcool alilíquico. Pessoal, não dê muita importância a isso aqui, não. Pegue as regras da IUPAC, aquelas que envolvem os prefixos, os infixos, os sufixos. Isso aqui são as regras de nomenclatura usual. Para Enem, para vestibulares, o que é que conta? Conta as regras de nomenclaturas oficiais. Aí, pessoal, para a atividade, eu vou passar uma atividade aqui, tá certo? Relativa à página aí dos álcools, tá certo? No material de vocês, é a atividade que se encontra da página 544 até a 558. Porém, a da 544 e 545, eu passei, olha, bem anteriormente, tá certo? Alguns alunos, inclusive, enviaram, outros não enviaram. Mas aí faz o seguinte, né? Para a atividade, aquelas outras questões que eu passei anteriormente, elas ficam valendo, né? E adiciona-se essas outras duas páginas também, 546, 547 e 548, ok? Para poder o aluno testar aí o raciocínio sobre os álcools, sobre a nomenclatura do álcool, sobre os comportamentos físicos e químicos do álcool, certo? E aí, então, nesse sentido, próxima aula nossa, na aula lá do Zoom, né, ou em qualquer outro momento que nós estivermos ao vivo, vocês podem me questionar e tirar dúvidas a respeito dessas questões aí. Lembrando, né, que já houve, né, em uma semana, uma outra semana atrás aí, nós já tivemos aula sobre álcool. Essa aqui é a retomada dos compostos orgânicos, iniciando aí sobre álcool, ok? Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, mantenha os cuidados relacionados ao combate ao novo coronavírus, né? Na medida do possível, vamos manter todas aquelas medidas, aquelas recomendações, né? Isolamento, uso de máscara, a higienização adequada. Estamos num momento delicado, né? O país, o Estado, né? Estamos passando aí por um momento delicado em relação à pandemia. Vamos manter os cuidados, né? São medidas simples, entretanto, embora simples, podem salvar vidas. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo momento aí de química. Tchau. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo momento.